Imagina ser a mente por trás de toda uma estrutura de sistemas. Escolher tecnologia, decidir o que a empresa vai comprar e o que a empresa não vai comprar, quais são as integrações que vão ser feitas, quantos usuários vão trabalhar com aquele sistema. Esse é o arquiteto de soluções. E hoje aqui no canal InfraCyber a gente vai falar sobre arquiteto de soluções. Sejam muito bem-vindos ao canal InfraCyber, meu nome é Bruno Gutmann e hoje a gente vai falar de arquiteto de soluções. O arquiteto de soluções é uma pessoa dentro da área de tecnologia, que eu gosto muito desse papel, que é o cara que vai desenhar a arquitetura de como vai funcionar a área de tecnologia. Tanto do aspecto de infraestrutura, de segurança e de sistemas, como tudo isso aqui vai se comunicar. Então imagina que vai desenhar, validar todas as integrações, todas as fusões entre os sistemas, quais são os servidores, como vai comunicar com a internet, quais são os sites da empresa que vão se comunicar e como vão se comunicar. Ele é o cara que está por trás de tudo isso. Então ele avalia riscos técnicos, por exemplo, também. Ele vê quais são os impactos de uma mudança, o que pode acontecer caso o sistema ou até mesmo desativado mesma coisa com hardware. Ele é o cara que define padrões, tecnologias, frameworks e boas práticas. Então, ele ajuda ali a garantir que, se a empresa precisar crescer, a empresa tem como crescer, que todo o desempenho, né, e segurança vai estar sendo acompanhado, né? Então, uma vez que a empresa cresce tecnologicamente, cresce de espaço, cresce de sites, ele já deixa tudo pronto para que tudo funcione de forma orquestrada, de forma que tudo funcione da maneira correta. A grande verdade é que o arquiteto não digita tudo, mas tudo passa por ele. E agora, se a gente falar de skills técnicas, né, e estratégias que um arquiteto ele acaba utilizando, se a gente olhar pela skill técnica, ele é um cara que tem que ter conhecimento de arquitetura, né, que a gente fala de software, como é que um software trabalha, como é que ele é lidando com outros serviços, como são as integrações. Ele é um cara que entende de infraestrutura, tanto na parte de servidores, de storage, de rede, tem conhecimentos em cloud, que é muito importante hoje, né? Todas as empresas pelo menos têm 1 ou 2 softwares que ficam dentro do cloud. Conhecimentos em DevOps, em CI, CD, em containers, que são outras tecnologias. Conhece toda essa parte de integração, né? Fazer uma integração segura, comunicação com a internet segura, comunicação entre sites de forma segura e até fazer a segurança dentro da rede. E é um cara que geralmente documenta tudo isso e deixa de tal maneira atualizadas as documentações que, caso alguém precise consultar e entender como é que a empresa funciona, o arquiteto já deixou isso tecnicamente tudo pronto. E aí, se a gente olhar pelas skills, né, soft skills ou skills estratégicas nesse caso, eu acho que ele tem que ser um cara que tenha um pensamento muito sistêmico. Ele tem que saber muito bem como as coisas trabalham, como as coisas vão funcionar. Então, ele tem que calcular sempre o caminho de tal maneira que não ocorra nenhum problema, mas caso aconteça algum problema, quais são as soluções para você voltar a esse caminho. Então você faz um desvio caso tenha um problema e você volte para o caminho normal. Ele é um cara que tem uma comunicação muito avançada, porque ele vai falar não só a parte técnica com as equipes de sistema, mas ele vai falar também com as áreas de negócio. As áreas de negócio geralmente querem sistemas novos, querem colocar coisas novas no ambiente, então ele é o cara que vai fazer muito essa interface de entender não só com a área de negócio, mas como terceiro, que é o cara que desenvolve o sistema, ou que vende a máquina, ou que presta serviço, enfim. Ele tem que ser um cara que seja muito bom de tomada de decisão sob pressão, porque muitas vezes está acontecendo um problema no ambiente e o arquiteto, ele é envolvido para a gente entender o que está acontecendo, né? Então ele é o cara que conhece os mínimos detalhes de toda a operação. E aí tem a grande habilidade, que é a diferença, eu acho que, entre realmente grandes arquitetos de solução e pessoas que estão iniciando na área, que é antecipar problemas, né? Então, é o cara que vai entender não só do aspecto técnico, antecipar um problema técnico, mas que caso a empresa continue crescendo no ritmo X, ela vai ter um determinado problema e antecipar de tal maneira que, quando a empresa chegar naquele determinado tamanho X, ela não passa pelo problema. Ele já antecipou e já resolveu de forma muito antecipada e deixando
o custo baixo para a empresa, vamos dizer assim. E aí, olhando pelo aspecto, por exemplo, de certificações, existem várias, né? Então, existe da AWS, da própria Azure, de arquitetura, tem a TOGAF, né? Não é tão difundida ainda na área de tecnologia, todo mundo fala muito dela, mas assim, ela é muito bem conceituada. A própria Microsoft tem a questão de solução arquitetos de solução expert, que eles falam, né? Então é o especialista em arquitetura de solução, né? Então de Microsoft em si, e aí engloba não só sistema operacional, mas com todas as outras ferramentas da Microsoft. E tem também a do Google, né? Então a Google hoje existe uma gama de ferramentas e aí você pode se tornar um arquiteto do Google, por exemplo, de todas essas soluções. E aí se a gente falar de salário para um arquiteto, arquiteto ele não começa como júnior, o arquiteto ele já é um pleno ou ele é um sênior, né? E aí qual que é a grande diferença? O arquiteto ele vem muito da parte de infraestrutura ou de sistemas, geralmente, onde ele tem um autoconhecimento, não só naquilo que ele já tinha feito, mas como ele tem de os satélites que estão em volta, vamos dizer assim. Então, ele trabalha com arquitetura de Microsoft, mas ele entende de desenvolvimento, ele entende de segurança, ele entende de infraestrutura em si, física. Então, ele acaba já entrando como um pleno. E aí a gente fala que o pleno de arquitetura ele vai de 12 mil a 17 mil, por exemplo. E aí quando você se torna um sênior, e aí você já é uma referência no mercado, você é aquele cara que no mundo da tecnologia já se fala no nome dele, então todo mundo já conhece um arquiteto, a gente já fala de um salário de pelo menos 18 mil e não tem valor máximo. Ele pode ser independente, a gente possa falar aqui, as pesquisas são de 18 a 25 mil, mas eu já vi arquiteto ganhando 40, 50 mil reais tranquilamente. Lógico que empresas multinacionais, responsabilidade muito grande, né? Então acaba se criando uma equipe de arquitetura de soluções, onde tem um gerente de arquitetura de soluções, embaixo deles existem outros arquitetos, que cada arquiteto acaba, né, da empresa e cuidando, porque como a empresa ela é muito grande, por exemplo, uma multinacional, para ficar tudo a cargo de uma pessoa só é muito complicado. Então, que exigem muito desse cargo assim, para você ganhar bem, uma multinacional, e aí você vai ter provavelmente uma área chamada arquitetura de soluções. E aí quais são os desafios reais dessa função? Né? Lidar, lógico, com prazos curtos e sempre antecipar decisões. Você já pensa a cada 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, você já esteja pensando lá na frente. Então você tem que tomar uma ação hoje para que lá na frente você tome outra ação. Então, lógico, existem desvios no meio do caminho, mas você geralmente segue aquele caminho certo, que é o que eu falei. Você ser o chatão, que a gente fala de padrão, é aquele cara que, padrão é tudo. Né? Então, padronização, nome, como é que vai fazer as interligações, como é que vai funcionar o sistema, como é que vai funcionar a infraestrutura. Ele é um cara chato nisso, que nem sempre é popular, mas é necessário. Tem que existir alguém assim no time, de tal maneira que você não desvie daquele padrão. Você tem um padrão alto de qualidade. E aí você tem que ser, às vezes, aquele chatão. Que tenha que ser aquele cara também que justifique tecnicamente a compra de alguma coisa, seja um sistema ou uma infraestrutura. Então, se a gente olhar pelas empresas, elas querem reduzir o custo ao máximo. Tecnologia, ela é cara. Então, nem sempre você pode comprar o software mais barato, mas também não adianta você ir para o mais caro, né? Aquela analogia que a gente fala, não adianta você ter uma Ferrari, mas você não usufruir dela. Melhor sistema do mercado, mais caro do mercado, mas você vai usar uma parte muito pequena, até você usar 80%, 90% daquele sistema que você está comprando, vai demorar muito tempo. Então, às vezes, tecnicamente, ele tem que botar ali o dedo dele, vamos dizer assim, falando, olha, não é o mais barato, mas também não é o mais caro, tem um intermediário, esse daqui é o que vai atender. Lógico, se o sistema mais caro vai atender, ele tem a obrigação de falar que é o sistema mais caro que vai atender. E a mesma coisa se for o mais barato. E aí eu acho que assim, a gente falando de todas as carreiras que a gente vem falando até aqui, o arquiteto é o cara que mais sofre na questão de atualização.
ele não se atualiza em uma ferramenta ou uma gama de ferramentas muito nichadas ali. Então, ferramentas de infra, sistemas de infra, esse tipo de coisa, servidores, etc. e tal. Ele é o cara que tem que se atualizar de servidor, de sistemas, de segurança, de integrações, de tipos de conexão e etc. Ele é um cara que acaba entrando em várias vertentes, então ele acaba se atualizando de muita coisa. E aí, como é que você vira um arquiteto de soluções? Bom, o arquiteto de soluções é aquele, ele nasce geralmente ou no ambiente de desenvolvimento de sistemas, ou ele é um cara de infraestrutura. Dificilmente ele é um cara ali de segurança. Talvez abraçar outras tecnologias, outras informações de tal maneira que ele consiga evoluir para um arquiteto. Nada impede, mas é mais difícil. E aí a gente fala, né? Você acaba se virando ali um especialista daquilo que você já tem o conhecimento. Então, eu sou um cara de sistemas, eu conheço um sistema a fundo, sei tudo sobre aquele sistema. E a partir daquele momento ele começa a entender o que tem em volta daquele sistema, que aí, por exemplo, são os satélites. Quando a gente fala de infraestrutura, você é um cara muito bom, por exemplo, de sistema operacional para servidor. E aí você começa a entender tudo que tem em volta, o que comunica com aquilo tudo. E aí você acaba virando um especialista sobre aquilo e você acaba pegando alguns projetos mais complexos. E aí quando você pega esses projetos mais complexos, você tem que começar a tomar algumas decisões do que vai funcionar melhor com o quê. Às vezes, em algumas empresas, o cargo de arquiteto de soluções, ele não existe formalmente, né? Geralmente é empresas de médio a grande porte, né, que tem esse cargo. E aí, assim, você acaba se tornando primeiro aquele cara de referência que tanto as áreas de segurança, áreas de sistema, área de infraestrutura acaba te consultando, independente da área que você faça parte ali de tecnologia, e aí você já sentou na cadeira, por exemplo, de arquiteto. Então, você acaba se tornando uma referência porque todo mundo vê que você tem o conhecimento de segurança, que você tem o conhecimento de sistemas, que você tem conhecimento de infraestrutura, como é que isso tudo vai trabalhar de uma forma correta. E lógico, à medida que o tempo vai passando, você vai ganhando cada vez mais conhecimento e você vai conseguir chegar até, por exemplo, a se tornar um papel mais técnico, mais, o que eu falei, um gerente de arquitetura de soluções. E aí você vai cuidar de data center, você tem um arquiteto para sistemas, então dentro de empresas grandes você consegue ter uma área chamada de arquitetura de soluções. E aí, para a gente encerrar o vídeo aqui, basicamente, então, o arquiteto é aquele cara estrategista, né? É o cara que consegue enxergar o além. Ele vai além da tecnologia, ele vai além do hardware físico, ele vai além dos processos da empresa. Então, ele é o cara que está antenado em coisas novas e sabe encaixar o que essas coisas novas vão fazer dentro da empresa, né? Então, ele é um cara muito estrategista, ele é um cara que fica muito ligado ali ao gerente de TI ou o diretor de tecnologia. Ele acaba sendo um braço direito, né, dessas pessoas para uma tomada de decisão olhando não só para a tecnologia, mas para o todo. É o cara que faz a junção entre o negócio da empresa e a tecnologia. Isso eu acho que é o resumo de um arquiteto de soluções. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos aí das carreiras que a gente vai falando. Tem mais, na minha conta, 1, 2, 3, 4 vídeos para a gente chegar no final da nossa série. Se você tem gostado, deixa um comentário. Se você trabalha como arquiteto, você já faz alguma função, né, nesse sentido que a gente comentou aqui no vídeo. Me fala do estado que você está falando e, lógico, se você puder compartilhar o nosso canal aqui para a gente crescer e atingir mais profissionais de tecnologia, pessoas que gostam de tecnologia, querem saber mais, então compartilha aí e a gente se vê no próximo vídeo.